Da justiça, eu achei aí sim um trabalho ainda mais bonito, né? Porque ele traz a deusa Maat, que é uma divindade que a gente encontraria se morresse lá no Egito. Quando a gente morre, a gente vai encontrá-la e é ela quem vai colocar a pena dela num dos lados da balança e do outro lado vai ser colocado o meu coração, o coração de quem morreu. E de acordo com o peso disso, vai me ser concedida, então, a liberdade de ir para um lado, né, positivo do mundo dos mortos, ou vai me ser concedida, a ir para o lado negativo do mundo dos mortos, um pouco do nosso olhar para céu e inferno, né, mas de um olhar egípcio. Então, a justiça aqui, ela tenta muito ajustar, ser justa, é uma justiça divina, é uma justiça muito mais percebida pelo interno valor de cada um. Então, como é que a gente faz para que tudo seja na justa medida, que as regras do jogo sejam ok para todos, que tudo possa corroborar para o que é claro e que é correto. Dentro desse olhar, a carta da justiça fica até parecendo uma carta positiva, mas em geral ela é uma carta que diz não para as coisas, né? Porque ela diz que depende exatamente dessa medida, se está ajustado, se está ok, se isso é o que a gente tem para hoje. E aí, na carta do contraponto do lado negro, a gente tem a justiça como nós a instituímos. E eu achei bem bacana a mudança, porque é uma roupa típica de juiz, num trono de juiz, entre as duas colunas bem conhecidas, mas mais usadas na maçonaria também, mas o rigor e a misericórdia, né, com esse portal ou tapume atrás. Então a gente já está realmente no juiz humano, usando essa peruca que começou lá com a França, mas termina tanto na Inglaterra, Estados Unidos, ainda em alguns juízos, né, em alguns julgamentos, principalmente quando os juízes estão fazendo coisas muito tradicionais, ainda se lembra do uso dessas perucas, que também, se a gente for olhar, né, são nada mais, nada menos do que uma lembrança do típico cabelo egípcio. Então, talvez tenha uma razão para isso. Aí, trazendo a balança, né, na mão, a espada na outra. Então, na mão direita, a espada voltada para o alto, como quem tenta acertar, né, como homem. Então, a justiça do homem com caracteres ou com ideias divinas e tentando fazer os ajustes de acordo com a minha vontade e o meu olhar, porque aqui não tem ninguém cego, não, tem alguém olhando bem claramente. Eu achei muito lindo que a pena da deusa fica aqui embaixo, lembrando que mesmo que a gente arbitre, ou que a gente ajuste ou julgue, né, as questões humanas pelo nosso olhar de homens, né, ou de humanidade, ainda assim haverá quem creia na justiça divina a posteriori. Né? Porque uma e outra já não estão no mesmo lado ou conseguem fazer o olhar correto sobre o que é justo. A Carta da Justiça, em geral, vai estar ligada a assuntos legais, ela é muito ruim para assuntos relacionais ou afetivos, é uma carta fria, é uma carta que fala daquilo que é justo e que tem que ser ajustado, e é uma carta, inclusive, que pode estar bastante negativa, gerando disputas legais, problemas legais, imprevistos, né, desfechos não favoráveis. Então, é uma carta que pode trazer esse lado negativo. Fala, Cidinho! Não, eu estava pensando assim, então ela na sombra tem a ver com o nosso julgamento. Quando a gente está lá botando o dedinho na cara do outro. Nos nossos Julgando. confrontos, inclusive é algo que eu não falei, né? O mundo jurídico humano, que eu pelo menos tive o prazer de conhecer um pouquinho, mas o que você tem muito no mundo jurídico humano é a contenda, né? É o confronto, é a discussão,
é a disputa. E é disso que a justiça humana se alimentou todos esses anos. Ela se tornou mister em criar, inclusive, disputas, criar contendas, né, criar problemas. A linguagem da mediação é uma linguagem nova, bem nova, ok? E que ainda não é todo o advogado ou não é todo o juízo de direito que esteja voltado para uma mediação, para uma conciliação, né? Isso é uma coisa que vem andando muito lentamente, tentando se criar e se desmontar a questão da contenda e das disputas para poder se criar acordos e mediações, né? E desencalacrar o universo que a gente criou de ajustes que nunca funciona. Né? Um lado sempre vai sair ganhando, o outro lado sai perdendo. A gente não conseguiu gerar o processo de os dois ganham, os dois perdem. Lentamente, né? Muito lentamente, é com morosidade, no mundo, porque aí não é só um problema brasileiro, no mundo vem se apelando para que esse setor busque mediar e não disputar. Então, nós estamos abandonando a questão do direito pautado no confronto, ou quase que no gládio, né? Como se fosse uma coisa de gladiadores. E acho bem legal assistir o filme Gladiator, tão velho já, mas para falar de como é que a gente resolve as coisas, né? A gente resolve na ponta da espada. E por isso que a espada está aqui, no duelo, né? A gente resolve na ponta da espada. Então, podemos resolver na balança? Então, o trazer para a balança é trazer mais para essa divindade, né? Para essa busca de uma mediação, de uma coisa que possa colocar ambos no seu mesmo lugar e a gente diminuir essas disputas. Uma coisa mais libriana, mas que vem chegando bem devagar. Então, assim, a carta da justiça convenienciou-se dentro do tarô, né, por conveniência, é uma carta fria, uma carta calculista, que ou eu entrego na mão de Deus, e aquilo que é justo pela vida, pela divindade, ou então vou ter que brigar um bocado, tá? Então é quando ela pede ordem, ela pede organização, ela pede cautela com papéis e documentos, ela fala das burocracias, ela fala se eu estou prestando atenção nas regras do jogo. O que são regras do jogo? Olha, se eu abro uma empresa, eu tenho que pagar determinados emolumentos. Não é uma regra do jogo? Se eu deixar de pagar os emolumentos, eu vou dançar. Eu não posso continuar com a minha empresa. Não é? Então, para tudo tem esse ajuste. E que aí, no final, quem sabe, eu às vezes hoje faço uma alusão ao ajuste que o Bert traz do dar e tomar entre as partes e as coisas do sistema. Mas isso também é uma ousadia, porque é devolver, então, para esse arcano a visão de Maat, da deusa. Né, da divindade, vamos colocar assim, porque aqui tem um exemplo específico que é Egito. Poderíamos estar usando outra divindade para falar dessa mediação ou desse acerto de contas entre o dar e o tomar. A peninha dela, eu achei máximo, né? Porque os autores mantiveram a peninha dela aqui, bem no pé, né, do juiz, como quem diz assim, pois é, tô aqui meio esquecida, né? Mas ainda sou eu que professo mais nessa questão de justiça, e não é só com vocês aí que ficam mandando, desmandando, fazendo, desfazendo. Eu achei brilhante essas duas cartas, achei elas muito, muito especiais.